Vídeo rápido, sem enrolação. Queria ter feito ontem, mas tá muito cansado. Beleza? Seguinte, presta atenção aqui, ó. Vou jogar meu trade em view. Bovespa tá, mas não é isso que eu queria dizer. Euro, dá uma olhada. O máximo que ele chegou na época que começou as taxação, tudo, né? Logo depois que o Trump assumiu, o euro já começou a fazer, tipo, ele andou de lado um tempo, né? E ele caiu um pouco, andou de lado um tempo, ele já começou a pegar essa tendência de alta e infinita. E principalmente depois quando começou com esse negócio de taxação. Só que aí, quando o mercado começou a meio que dar uma acalmada, olha só onde foi a máxima do preço, tá? Daí o que, que aconteceu ontem? Olha onde ele foi a máxima do preço. Ele rompeu o último histórico de preço, tá bom? É... Tá, mas olha, ó, foi um candle expressivo, né? Acima da média ontem. Inclusive, eu acho que ele já fez a média da semana, tá? Já tá chegando próximo à média da semana já, ó. 162 pips e a média é 166. O que que na minha opinião significa? Ah, detalhe, isso tem a ver com o que tem a ver com o quê? Que hoje é a famosa super quarta, né? Olha só, 3 horas da tarde tem a projeção da taxa de juros, né? Tem discurso do Fed, coletiva de imprensa, aí depois sai a do Brasil também. Por isso até que tá andando. É, o índice andou bem, né? Mas a Petro, por exemplo, que eu estou operando as opções, ela tá bem devagarzinho hoje, tá? Mas aí é que tem tanta questão. O que que significa? Que significa para mim que provavelmente o dado vai vir mais ou menos como o mercado já está esperando, porque ele não andou de lado na segunda, ele não andou de lado na terça. Hoje que ele está mais calmo, mas ele já fez uma movimentação grande, sabe? Do da média que ele costuma fazer. Então eu acredito que os dados da alvo da taxa de juros assim, vai vir como o mercado espera, né? Que provavelmente vai ser um corte de 0,25. Mas enfim, eu acredito que o vai sair já mais ou menos como o mercado espera. Mas aí é que tá, o que é divulgado para a gente não necessariamente é algo que o mercado realmente espera, tá? Né? O que é divulgado para a gente é o que o pessoal do varejo espera. Mas não é que eu não acredito em grandes movimentações. Ele pode, sim, realmente fazer uma movimentação muito abaixo da média, até porque o candle de hoje, né, ainda tá, já são meio-dia e ele está próximo da metade apenas, né, da movimentação diária dele. Então eu acredito que vai ter uma movimentação, mas eu acredito que essa movimentação vai ser momentânea e ele vai voltar aos patamares que ele já estava. Entende? Você pode fazer tipo o famoso call e put, né? Você compra e vende e dá uma esperada, porque provavelmente ele estoura por um dos lados e volta aos patamares mais ou menos do preço que ele estava antes da notícia. E é isso, entende? Porque eu acho que realmente ele já se movimentou muito na segunda e na terça. Geralmente, quando ele vai fazer grandes movimentos assim, ele fica muito abaixo da média até a hora da notícia, tudo, mas eu posso estar errado, tá? Isso é só a opinião minha do que vai acontecer. E eu achei até estranho ele ter rompido essa última patamar de preço antes da notícia, né? Então isso faz acreditar que provavelmente a notícia vai sair como o mercado espera. Agitou aqui os outros dias e agitou no Brasil também, né? A segunda e a terça-feira, né? Apesar que hoje está sendo um dia relativamente movimentado. Mas é isso. O principal par de moeda que vai refletir é o euro USD, né? Que ele teve uma movimentação expressiva, principalmente ontem. O GBP USD, tô tomando um fumo para variar, mas ele não chegou nem
próximo de romper os preços que estavam. Então, se depois dessa divulgação das notícias ele pegar uma tendência de baixa, né? Tipo, esse for realmente o último patamar de preço que ele fez, que ele vai começar com uma nova correção, eu ainda estou bem posicionado no trade, tá? É, pelo menos metade das chances de acertar eu tenho. E é isso. Olha para você ver, o SDCHF, ele também rompeu esse último patamar de preço, né? Que ele estava de fundo, esse último patamar de fundo de preço, né? Isso antes da divulgação da notícia. Pode acontecer de vir totalmente inesperado e ele continuar essa tendência? Pode. O mercado ele pode fazer o que ele bem entender. Não significa que isso vai acontecer, mas só por conta da média de movimentação do preço da semana, tá? Então, é muito mais previsível você acertar, por exemplo, a média que o preço anda do que você acertar a direção. Entende? Porque vamos supor que hoje o preço exploda muito, ande muito, é, e essa semana faça uma movimentação muito acima do normal. Provavelmente a semana que vem vai ser uma movimentação muito mais calma, porque ele precisa retornar pelo menos próximo a essa média de movimentação. Então, a média de movimentação do preço, ela é muito mais previsível do que a direção que esse preço vai acontecer. Tá? Isso já dando um spoiler do porquê que eu acho que operar opções é muito bom. Porque você pode simplesmente. Caramba, você está ao vivo aqui, eu tô. Agora que eu vi. Porque você não precisa acertar a direção. Você só precisa acertar que ele pelo menos ande perto da próximo da média. Olha para você ver. A Petro está subindo, tá? Ainda tá um candle de alta, tá? Ela ainda tá com uma variação de 0,16 positiva, mas a opção, a call que eu vendi, ela já está muito para frente. Ela desvalorizou. Por quê? Porque ela vai vencer na sexta-feira e o preço teria a obrigação de chegar no strike dela para valer a pena ser exercida. Senão, ela vai sendo desvalorizada. Só do preço andar de lado ou não romper aquele patamar, ela vai sendo desvalorizada até o vencimento. Essa é a lógica dela, sabe? Eu sei que as opções têm correlação, mas a passagem de tempo faz elas desvalorizarem. E isso, se não aproveitar isso, eu acho que é a única vantagem que você tem sobre os institucionais. Porque o institucional ele está travando talvez a posição, está fazendo algum outro tipo de trava com as opções, tudo. Eu só estou especulando. Então eu quero usar o que a probabilidade a meu favor. E é isso. Então eu queria dizer isso sobre a média, né? Sobre a volatilidade dos ativos, que elas são mais previsíveis do que a direção do preço, muito mais previsível do que você tentar acertar a direção do preço. E é isso, tá? Beleza? Era para ser um vídeo rápido, mas eu falo demais. Mas era isso aí. Fiquem de olho que vai ter a super quarta. Vai ter, não, né? É a super quarta. E logo mais, provavelmente, o mercado vai dar aquela balançada legal. Fiquem com Deus, juízo e bons traders. Bons trades.